Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adri Mancini, psicanalista, e eu venho hoje aqui falar para você a respeito da fibromialgia sob a ótica psicanalítica. Bem, a fibromialgia, ela é uma síndrome reumatológica e ela se manifesta muito mais em mulheres e ela se caracteriza por dores musculoesqueléticas, difusas, crônicas e rigidez dos tecidos moles, como os músculos, os tendões, os ligamentos. E existem áreas, pontos específicos de dor intensa, de maior sensibilidade à dor, conhecidos como pontos de ativação. E eles estão desvinculados de alterações orgânicas e que possam ser identificados, não é? E invariavelmente estão relacionados a alterações do humor, alterações do sono, alterações de memória, e dessa forma eles se manifestam no corpo. A origem da fibromialgia ainda não está muito clara, existem ainda estudos e pesquisas buscando essa origem, mas ela costuma ser precipitada por estresse, por tensão emocional, quadros relacionados à ansiedade, ou seja, há uma ligação intensa e significativa entre os transtornos psiquiátricos, como a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, dessa forma, elas têm se identificado diante desses transtornos. E como eu disse, a origem está ainda em estudo, mas há possibilidades da fibromialgia constituir uma variante da histeria. E elas apontam essas pesquisas para a recorrência de associação entre a síndrome e as vivências traumáticas precoces desses indivíduos pesquisados, sobretudo relacionados à sua sexualidade. E os principais estudos apontaram que os indivíduos pesquisados vivenciaram na infância intensa violência no corpo por meio do abuso sexual ou negligência familiar parental, ou violência doméstica. E as pesquisas mostram uma presença significativa de inibição de agressividade nesses sujeitos, assim como a sua dificuldade de expressão, de nomeação de afetos. E outras características também são acentuadíssimas nos sujeitos pesquisados, que trata-se de uma vida sexual insatisfatória, a presença de comorbidades, de uma impotência paralisante. Também a experiência do desamparo, da angústia vividos na infância foram também pesquisados nesses indivíduos, e existe uma expressão desse desamparo que sempre comparece na tristeza e na dor que esses indivíduos sentem, na dor que esses indivíduos demonstram, assim como o sentimento de ódio e de culpa sempre presentes na lembrança, e que está sempre sofrendo incompreensão. É um peso que o corpo carrega de insatisfações. Esses indivíduos experimentaram então o abandono na infância, em relações dramáticas, em relações difíceis, tanto no nível material quanto no nível afetivo, com as figuras mais importantes nas suas vidas, com o abandono dos pais, e um alto nível de agressividade física também experimentados. Esses estudos também apontam que a fibromialgia ela pode comparecer como um sintoma na estrutura psicossomática ou como um fenômeno psicossomático nas diferentes estruturas clínicas, tanto das neuroses como das psicoses. E o sintoma pode estar relacionado à descarga de importante soma de excitações pulsionais no corpo, né? E sobre essa relação causal, as pesquisas colocam a fibromialgia como a segunda condição médica mais comum relacionada à depressão. Mas ainda não está claro se a depressão é resultado dos sintomas crônicos da fibromialgia ou se ambos compartilham da mesma base genética ou
se ainda há combinações entre esses dois mecanismos. A questão é que existem diversos sintomas somáticos associados à fibromialgia. Então, a dor muscular, a síndrome do intestino irritável, a fadiga, o cansaço, a fraqueza muscular, a dor de cabeça, a dor abdominal, os formigamentos, tonturas, a insônia, as náuseas, dor no peito, diarreia, boca seca, coceira, vômitos, perda do apetite, perda de cabelo, todos esses sintomas somáticos estão associados à fibromialgia. E a pergunta da vez é: tem tratamento? Sim, tem tratamento. A psicoterapia ajuda o paciente a compreender a natureza do distúrbio, além de ajudá-lo a identificar e lidar com os estressores psicossociais. E também a psiquiatria, que tem o tratamento psiquiátrico, que é fundamental no manejo dos medicamentos psicotrópicos e no diagnóstico de transtornos mentais associados à fibromialgia. Portanto, se você tem esses sintomas, procure ajuda médica, ajuda terapêutica. Sua vida tem valor e você merece cuidados. Um abraço.